Muito bem, vamos agora de mais uma do Igor 3K, que parece que ficou sem filtros no Flow e falou mal de quem? Falou mal do Mito? No meu caso, você falou. Olha, você falou o lance de quando vai uns políticos lá, você supõe que os entrevistará muito mais do que conversar e tal. Bom, um comentário rápido sobre isso é que, por exemplo, quando eu fui conversar com os candidatos à presidência, eu tinha uma lista de coisas assuntos que não poderiam deixar de ser abordados. Então, assim, se alguém falar que aquilo ali bom, não considero que foram entrevistas, porque foi bem mais solto, bem mais livre do que uma entrevista. Cara, eu vou falar pra vocês, eu nunca engoli esse papo que o Flow, desde o passado, desde quando o Monark tava aí, de que o Flow não é uma entrevista, é uma conversa. Putz, o que é uma entrevista, cara? Vai lá, no frigir dos ovos, né? Uma entrevista é você fazer perguntas pra alguém. Seja ela de qualquer cunho, de certo modo. É claro que quando a gente está pensando em um programa famoso, você preza pelo menos pela educação, né? Pelo cavalheirismo com o seu convidado. Mas aí o Flow tem esse papo de, não, aqui é uma conversa, não é uma entrevista. Eu não concordo com isso não, cara. Você está fazendo perguntas pro cara, né? É uma entrevista, né? A diferença é que, dada a duração do programa, né? Dada o ambiente de internet e dado uma ação ativa, né, dos apresentadores, mesmo quando era Igor e Monark e agora quando é Igor, existe uma ação ativa deles de tentar deixar aquele ambiente tranquilo. E como é longo, inevitavelmente o cara vai relaxando ao longo do tempo. E aí fica mais descontraído, né? E diferente de um programa de TV, onde a coisa ela precisa ser editada porque o tempo é curto e precisa deixar a coisa dinâmica. Então, a diferença é que no podcast vai cru. E as interações são diferentes. Tem um monte de coisa diferente. Mas eu tinha ali assuntos que... Eu sei como político é ensaboado. Por exemplo, quando eu conversei com o Bolsonaro, eu perguntei pra ele sobre... O que tu falou aí? Reforma tributária. Paulo Guedes. Então, só que ele não falou Paulo Guedes. Ele começou a contar uma história do jet ski. Como eu já falei pra você, eu já trabalhei em televisão. E aí, em programa de TV local, sempre tem aquele programa que passa ou no sábado de manhã ou no domingo de manhã, onde um apresentador entrevista personalidades da cidade. Quando eu falo personalidades, é basicamente empresário local, que é um jeito da televisão se aproximar desses caras para que no futuro próximo eles se tornem patrocinadores. E eu lembro que uma vez teve uma entrevista na época, ele já era vereador, era prefeito de alguma cidade do interior do Pará, aquele que hoje é o governador... Na verdade, não. É isso mesmo. Aquele que hoje é o governador do estado do Pará, Helder Barbalho. E eu lembro que nos intervalos, porque era um programa gravado, ele não falava um pio. E aí eu era o diretor de imagens nessa época, eu ficava ali monitorando o microfone e tal. E eu lembro que no intervalo o apresentador perguntou assim pra ele: eu posso te perguntar tal coisa? E aí ele só respondeu, foi a única vez que ele respondeu pro cara offline, assim, antes de estar gravando. Ele falou assim: você pode perguntar qualquer coisa, se eu vou responder é outra. Dentro do estúdio, sem estar gravando, ele não respondia nada. Tudo era o assessor que respondia. E aí depois eu fiquei pensando, ele é inteligente, porque se está dentro de um estúdio, onde tudo pode estar sendo gravado o tempo todo, é melhor que não seja, né? Não fui eu que disse, foi o assessor. Claro que o assessor não fala qualquer coisa, mas eu achei isso inteligente, cara. Que tava desonerando jet ski, facilitando pra galera poder andar de jet ski, como se fosse uma carteira de motorista e tal. E aí ele foi falando daquilo ali, quando ele terminou de falar, com a minha parada ali, com o meu lembrete ali, tá, mas vamos falar de reforma tributária, entendeu? Então, então eu tenho ali um guia pra não me perder com que às vezes eles são ensaboados, essa é a verdade. Surpreende um total de 0 pessoas, cara. Porque político, o que ele quer é plataforma pra falar. Se você leva ele num programa e deixa ele com o microfone aberto, ele vai falar o que ele quer. Porque se ele não falar o que ele quer, como é que ele vai seduzir os eleitores, né? Agora, sobre o lance de não sentir, às vezes... E eu acho natural, tá? Que, putz, cara, eu não concordo muito com esse cara, mas, putz, eu tenho um receio de entrar num embate aqui e, sei lá, e, putz... pode pegar mal e não sei o quê. Da minha parte, aqui o que eu faço aqui pra mim é muito fácil, porque na minha cabeça é só eu ser eu mesmo, é só eu falar o que eu tô pensando mesmo ali naquela hora. Posso até falar uma grande merda, mas eu já parto do pressuposto, e minha galera já sabe, assim, eu não sei. Todo mundo sabe, quando surge essa parada, eu digo que, cara, eu
Não sei, já parte daí, entendeu? Eu não sou um especialista, eu costumo dizer que eu sou um idiota conversando com os caras muito mais inteligentes que eu. E vamos daqui, mas eu tenho a minha visão de mundo. E a minha visão de mundo é X. E aí lida com isso aí, irmão. Fala pra mim o que você acha da minha visão de mundo X. Entendeu? É claro que é desafiador quando você tem Eu tenho uma vantagem nesse sentido, que assim, ninguém tá esperando de mim uma qualidade intelectual. Poxa. Mas eu saquei o que ele tá falando. E ó, eu vou falar pra vocês. No começo, de certo modo, eu acho essa estratégia que a galera dos podcasts, como o Flow, como Inteligência Limitada fazem, ela é inteligente. Por quê? Porque ele parte do princípio de que, ó, eu não sei nada, né? Então eu vou fazer perguntas, às vezes, as mais idiotas, porque, no fim das contas, o povo também é isso. O povo não sabe de todas as coisas, né? Na verdade, o povo realmente não sabe de todas as coisas e não tem como a gente saber de tudo mesmo, não. Então, nesse sentido, é inteligente porque eles se tornam um lugar que todo mundo deseja ir, quer ir, porque, afinal de contas, também eles detêm grandes audiências. O lado ruim é que quando você vai lidar com político especificamente, político é descarado, irmão. Então ele não só vai usar o seu microfone, né, o seu podcast para falar muito, né, como também vai usar para falar até mentira. Isso é plenamente possível. E aí como é que você vai confrontar essas mentiras se você não está previamente preparado para dizer assim, ó, isso que você está falando, eu não sei se é tão verdade assim. Aí nessas horas fica a dúvida, será que o podcast, nos formatos que a gente tem hoje, como o Flow, será que eles são os melhores ambientes para que políticos estejam lá? Lancei essa dúvida no ar. Assim, que eu seja de... E assim, do ponto de vista democrático, tá? Porque do ponto de vista de negócios é um lugar excelente. Tanto para os podcasts que alcançam grandes audiências e obviamente ganham com isso, como para os políticos que também capitalizam em cima disso, porque afinal de contas eles estão atingindo as pessoas falando o que eles querem. De fato, é um especialista conversando com um outro especialista. Ninguém tá esperando isso. Tem uns caras chatos que estão, né? Mas a verdade é que sim, não me considero um idiota. E as coisas que eu pensei, elas têm uma razão de existirem na minha mente. Então, e você? O que você acha do que eu pensei aqui? E aí, vamos lá, vamos bater bola aqui. E acho que é por isso que tem o lance que eu falo que não é uma entrevista. Isso daí, pelo menos, é um pedacinho. Que cara, discordo do que você falou. Que nem, recentemente eu conversei com Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um deputado federal. Ele é descendente de Dom Pedro e tal. E, cara, uma das coisas... Cara, que piada, né? Olha a tua bio do Instagram, descendente de Dom Pedro. Que eu falei pra ele foi, eu não acho que a população brasileira tá olhando pra família real brasileira ou antiga família imperial brasileira como se isso realmente significasse alguma coisa, sabe? Talvez só o povo petropolitano que tem que pagar o imposto real, né? Então. Aí, quando a gente abordou isso, ele falou, cara, mas eu sou de Vassouras, a família é diferente, a família é diferente. Lá tem uma... Eu nem sabia disso, mas parece que bizarro, tem né? uma dissidência ali, tem uma galera em Petrópolis, uma galera em Vassouras, não sei o que e tal. Mas aí eu disse pra ele que eu tava pensando que a sociedade brasileira não considera família real algo relevante politicamente falando. Né? Ele considera? Olha, então, aí ele foi... Ele considera que ele usa essa parada até hoje. Falando sobre a maneira que ele pensa que... Ele acha que por exemplo, ele falou que os governos que vieram depois são todos ilegítimos Ah, tá. Disse o rei, o descendente do rei, monarquia. E aí ele vai falando, é um papo interessante de você entender como funciona a cabeça do cara. Essa é uma das principais coisas quando eu vou fazer os meus programas. Eu convido um cara e o que eu quero de verdade é entender por que ele pensa o que ele pensa e como ele chegou àquela conclusão. E às vezes são os caras assim que pensam coisas completamente diferentes de mim, mas... Diferente não, completamente biruleibes. Eu me interessa saber como ele chegou àquela conclusão e por que ele pensa aquilo, qual que é o caminho intelectual que ele fez, entendeu? Colocando o Flow e me colocando nesse lugar, eu acho que eu sou mais livre para dizer, para receber pessoas, para expor as minhas opiniões e para permitir que o cara fale o que ele quer falar. Pô. Às vezes é um absurdo. Às vezes tu fica chocado. Às vezes não é, assim, para as pessoas não é um absurdo, mas para mim é.
entendeu? Por exemplo, ouvir pessoas falando bem da PL, que a PL 2630 tem que passar. Porra, sério? De tanto entrevistado Biruleibe que tu já recebeu aí. Porque tu já recebeu os caras Biruleibe aí. O lance da PL é o que te preocupa, Igor? É um puta absurdo. Mas eu quero entender por que você acha que tem que passar. Entendeu? Pra mim é fácil. Eu sempre fiz isso na minha vida, né? E ainda assim, fazendo o que você faz, tendo essa marca de não ter que se curvar, nenhuma pré-consideração pra agradar ninguém. Tem sim, tá? Eu tenho certeza que tem, tá? Porque não se, entre aspas, se manter o máximo possível, como é que é a palavra? Imparcial, porque é isso que se tenta dizer aqui, você está sendo, você está pesando para algum lado. Porque a partir do momento que eu levo alguém que tem ideias completamente biruleibes no sentido dos direitos humanos, da racionalidade, qualquer coisa nesse sentido, e ainda assim o meu discurso é, mas eu quero entender o que ele pensa? Não, amigo, você está literalmente beneficiando que esse cara dê o discurso dele. Então, isso é um papinho para boi dormir, hein? Volta aquela máxima, né? E todo mundo sabe disso, eu imagino. A receita certa pro fracasso é querer agradar todo mundo. E esse imediatismo, a gente tem nem 2 semanas, a gente ainda tá entendendo qual é o nosso público. Vocês estão na fase de criar a comunidade. Sem dúvida, sem dúvida. Isso, inclusive, Vocês quem? Porque você é o cara que imitava o Bolsonaro? O seu público deve estar meio por ali, né? mobilizar E a mina aqui, Puxa, eu esqueci o nome dela. Ela fala de cinema. de novo a comunidade Flow pra Isso. dar moral pra gente lá. Se você gosta do Flow, você provavelmente vai gostar do Flow News. Ó, eu gostei É um Flow News? Vai ter um Flow Notícias? da sua dica, viu? Já tô aqui pensando, assim, como que pode... Sabe o que é? Eu acho que é muito do jornalista isso, né? O jornalista, ele se blinda muito. É verdade. Né? Ele se blinda, porque ele fala assim... E aí é uma questão até de como a gente aprendeu a fazer, né? Que a gente aprendeu a fazer isso na faculdade. Não, você tem que ser completamente isenta e quem fala é o Não entrevistado ou outro. Mas e aí você fica naquela posição assim, então eu não posso me expor, eu não posso dar opinião. Entendeu? Então, Eu assim... entendo o que você tá falando, porque, por exemplo, Até porque é perigoso, irmão. No mundo real. Tipo assim, pensa nas cidadezinhas menores do Brasil. Você se definir, eu acredito nisso ou naquilo, principalmente quando se fala de política, de futebol, literalmente isso é perigoso. Meu irmão, você que me segue no TikTok, você sabe, eu perdi um possível job porque o possível cliente olhou meu TikTok e falou: esse cara aí é petista. E aí ele criou uma série de teorias sobre o que eu poderia fazer por ser um petista e o possível contrato de trabalho não rolou. E assim, piadas à parte, esse é o ponto. Você perde, a porta se fecha na sua cara, você perde a oportunidade basicamente porque você você deixou claro algum posicionamento seu. Principalmente se você tiver posicionamento de esquerda. Aí você tá muito fodido mesmo. politicamente, vamos lá, uma pessoa que assiste o Jornal Nacional, ela não faz ideia do que o Bonner pensa. Né? Não. Faz ideia. E até pouco tempo a Mas é porque a maioria dos trabalhos não é sobre o que nós pensamos, Igor. Tá? Isso é uma bobagem. Né? É sobre o que, no mundo em geral, é sobre o que poucas pessoas pensam. Seria legal saber, né? A esquerda falava globalista, depois os bolsonaristas globalistas, só mostra, enfim, que... Não, a esquerda falava Globo golpista. Globo golpista. Fora... E a direita aplaudia a Globo. isso. Aí, de uns anos pra Ainda cá, tem um histórico a maior. direita Sim. passou a falar Globo lixo e a esquerda passou a aplaudir E a o que Globo. isso revela, na sua opinião, meu nobre Tramontina? Tá tudo igual. Mas vocês querem saber o que o Bonner pensa, honestamente? Olha, eu vou falar pra vocês, o que a pandemia me ensinou é que se tem uma coisa que eu não quero mais saber é o que pessoas que eu admiro pensam. Porque às vezes elas pensam uns absurdos tão grandes. De novo, eu dou um exemplo. Muitos cantores, na época da pandemia, que foram pra internet fazer live e, consequentemente, falar ao invés de só cantar. Não que eles não falassem, mas a gente conhecia eles só por cantar. E a gente teve a oportunidade de ver que as opiniões deles são tão rasas assim, são tão absurdas, inclusive, que eu fico... Caceta de agulha, não é possível isso. Então, honestamente, eu não quero saber mais o que as pessoas pensam, não. Assim, principalmente essa galera que a gente conhece desde que a gente é criança, que tá na frente da Globo, essas grandes personalidades, eu não quero saber o que eles pensam, não. Honestamente. Maravilhoso. Vocês vão passar por isso. O jogo é o mesmo. Agora, só pegando um gancho, usando o termo jornalístico daquilo que a Marcela acabou de falar. A gente aprende na faculdade, né? E eu fiz faculdade. Hoje eu não preciso mais fazer jornalismo em faculdade.
Você não precisa ser jornalista formado Sim. para ser contratado ou trabalhar num veículo de comunicação ou numa plataforma qualquer que seja. Ah, ok. É isso. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. E eu não percebi que o Igor se estressou, não. Opa, vamos de Casemiro? Não, calma. Calma! Se inscreve no canal, que aqui tem vídeo todo dia.